Eu não quero esses 200 irmãos de pé, não, galera do vermelho. Quero 2 ou 3 só em pé, um na porta, outro na outra porta, o resto senta tudo. O pastor Patrício está viajando. Quem está cuidando dos irmãos? Pastor José. Pastor José. Pastor José, faz para mim, por favor, tá? Você entendeu o que eu falei? Ah, você não me ouviu? O som não está chegando aí na frente. Pastor José, põe os irmãos de vermelho sentado. A idade vai chegando, é difícil. É um só na porta e outro aqui. Senão eles ficam conversando, que nem a Luana e o Everton estão conversando agora. Isso. Obrigado. Ainda bem que Deus me deu boa voz que eu posso gritar. Queridos, nós terminamos nas semanas anteriores. Nós falamos em janeiro e fevereiro sobre o seminário de cura de libertação e guerra espiritual. E existe uma coisa muito interessante sobre a batalha espiritual. Há uma controvérsia em relação a isso. E o que acontece? Muitas pessoas não acreditam que existe uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual, ela não é entre Deus e o diabo. A guerra espiritual é entre o homem e o diabo. Então a guerra espiritual é entre... Ok, por quê? Porque Paulo fala que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades e autoridades do mundo espiritual. Bem, o que acontece com algumas pessoas? Normalmente, as pessoas têm dificuldade em entender que ela está engajada ou envolvida em uma guerra espiritual. Escute isso. Ah, esse negócio de guerra espiritual não existe, não é para mim. Olha, Paulo diz que nós estamos numa guerra. O apóstolo fala a respeito disso. Bem, muitas vezes nós temos dificuldade em pregar o evangelho em algumas cidades, em alguns países, em alguns bairros, em alguns lugares. Parece que as pessoas elas têm uma resistência ao evangelho. Escute. Elas resistem ao evangelho de Deus. E por mais que você pregue a palavra, ensine a palavra, parece que não entra. Eu tenho um amigo meu, um amigo pastor, que ele morava em Curitiba, e ele foi para Ribeirão Preto, perto da cidade onde minha mãe mora, Franca, capital do calçado. E um certo dia ele ligou para mim e ele disse assim: Paulo, deixa eu te contar uma coisa, como a cultura do povo é diferente, como aqui em São Paulo é diferente. Ele disse assim: o trabalho que eu fazia em Curitiba, em oração, jejum, intercessão, guerra espiritual, batalha, milagre, eu faço aqui menos da metade do esforço e eu obtenho 2 a 3 vezes mais resultados. E eu falei para ele, por quê? Ele falou assim, porque o povo é mais aberto ao evangelho do que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês que moram aqui já há muitos anos, vocês estão acostumados com a cultura, então para vocês é uma coisa muito normal como as pessoas agem e comportam aqui. Para mim que vim de fora e já moro aqui há alguns anos, eu consigo perceber e discernir o quanto as pessoas são fechadas nesse lugar. Principalmente questão de amizade. Ah, eu tenho muita amizade, pastor. Legal, joia. Mas não é como outros lugares do Brasil. E quando você chega no Nordeste, então, o povo é muito mais aberto ao Evangelho do que o povo do Sul. Isso é uma questão cultural. Para isso, existem algumas coisas que nós precisamos fazer para quebrar essa resistência cultural. Diga resistência cultural. A resistência cultural significa que aquilo que eu recebi do meu pai recebeu do meu avô, o meu avô recebeu do bisavô, o bisavô recebeu do tataravô e assim vai, foi passando de pai para filho. Então nós temos uma herança
cultural. O que é a cultura? É aquilo que você recebe dos teus antepassados. É aquilo que é passado de pai para filho. Ok. Dentro disso, o assunto batalha espiritual e guerra espiritual é um assunto polêmico. Jesus disse que nós temos autoridade para expulsar demônios. Diga, eu tenho autoridade para expulsar demônios. Porém, nem todos têm experiência nesse fato. Autoridade você tem, experiência nem todos têm. Porque existem situações, por exemplo, existem alguns tipos de demônios que ao manifestar, ele joga a pessoa no chão, tranca a respiração e ele mata a pessoa por asfixia. Eu contei um caso, há muitos anos, em 1900 e bolinha, isso saiu no jornal, então eu posso falar o nome da igreja, que eu não estou falando mal da igreja. Na igreja Deus e Amor em São Paulo, um rapaz manifestou com um demônio, no canto assim da igreja, tinha um registro desses de água, esses contadores, e o rapaz ao manifestar com o demônio jogou ele, a cabeça dele bateu naquilo ali, rachou, ele morreu na hora. Tamanho foi a violência da manifestação do demônio. Então algumas pessoas, elas dizem assim, não, eu tenho autoridade sobre demônios, eu piso na cabeça do diabo, eu dou na cara dele, porque não sei o quê. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Eu não sei se você já assistiu na Discovery, não sei se é um seriado, não sei que é uma reportagem, não sei o que é aquilo, chamado Investigação Sobrenatural. São casos reais. Eles contam uma historinha em cima daquilo. Aí esses dias eu estava vendo uma família que morava numa casa e começou a aparecer 2 homens para uma moça. E a outra irmã não acreditava e a casa ficou, assim, vamos dizer, mal assombrada. Vamos falar nesse sentido assim para você entender. Aí chamaram não sei quem, chamaram um pastor, chamaram um monte de gente lá. E o que resolveu? Nada. Aqui em Corbélia, uma senhora, muitos anos atrás, ela falou, pastor, na porta de casa, tem os dias e os horários, batem palma, eu saio lá fora, não tem ninguém. Outras vezes me chama, Maria, Maria, eu saio lá fora, não tem ninguém. Outra vez, começam a jogar pedra em cima do telhado, eu saio lá fora, não tem ninguém. Aí um dia, foi assustador. Nós estávamos na sala sentados, assistindo televisão. Então imagina a cena. Todo mundo sentado, assistindo televisão, e de repente você vê um vulto fazer assim, ó, no ar. O que você faz? Você é católico, você fala, Nossa Senhora. Você é crente, você fala, está amarrado esse demônio agora. Mas é interessante isso. Nós atendemos uma vez uma senhora que durante 22 ou 23 anos, ela dormia com um ser espiritual. Ela contou assim, pastor, eu dormia, eu virava para o canto, esse ser espiritual vinha e deitava do meu lado. Eu falei, isso durou quanto tempo? Ela falou, durou mais ou menos 23 anos. Mas só, o que só sentia? Eu sentia uma coisa gelada. No verão era uma delícia, né? Fresquinho. Tá amarrado, né, irmão? Brincadeira. Mas esse tipo de demônio é um capetinha safado sem vergonha. São 2 tipos que agem nessa área. Nós já falamos aqui sobre os íncubos e súcubos. Mas só para você entender que eu quero entrar no assunto sobre finanças. Então existem algumas pessoas que elas têm experiências espirituais. Essas experiências espirituais, muitas vezes, elas trazem doenças, enfermidades, opressões, perturbações, angústias, pesadelos, insônias, vai prejudicando. E como é que a pessoa faz para ser liberta? É uma coisa que pode ser rápida, simples ou não. Por quê? Porque expulsar demônio é uma coisa, libertação é um processo. Diga, libertação é um processo. Ótimo. Esse processo, ele pode ser rápido ou demorado, porque não depende de Deus. Depende de quem? Da abertura que a pessoa dá a isso. Mas Deus tem trazido muita luz para algumas pessoas no Brasil e em outros países em relação à questão de libertação.
Então é um assunto complexo, polêmico, difícil de entender. E o outro assunto que é complexo e difícil de entender também é finanças. Diga finanças. Ótimo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus. Capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. No versículo meia dúzia. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Quantos acharam aí? Então, escute o que eu vou ler. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador, diga intermediário, de uma superior aliança que está afirmada em melhores promessas. Diga aliança superior, promessas melhores. Então olha aqui um pouquinho, está falando do ministério de Jesus. Não converse, gente, nós estamos sem as caixas da frente, então você não vai me ouvir. Então preste atenção. Algumas pessoas, elas fazem uma separação entre o Deus do Antigo Testamento. O nome de Deus é um nome impronunciável, é um tetragrama, 4 letras, o qual os rabinos mais velhos dizem que é Yehoshua, que é o nome de Deus. E qual o significado disso? O autoexistente, o Deus superior, alguma coisa nesse sentido. E Jesus, Yeshua. Yeshua significa Josué, Jesus ou Deus que salva. Então, algumas pessoas fazem uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E algumas pessoas, elas têm algumas dificuldades em entender por que em algumas situações Deus era tão duro. Deixa eu falar algo para você. O Deus da Bíblia é um Deus que trabalha somente com alianças. Diga alianças. Alianças não é somente um contrato firmado por duas partes. Aliança não é somente duas pessoas, aliança com Deus eu estou dizendo, duas pessoas em comum acordo que dão a sua assinatura e tal, e beleza. Não. Aliança com Deus, normalmente, ela envolve sangue. Então nós vemos na Bíblia que quando Adão pecou, Deus foi o primeiro alfaiate da história da humanidade. Deus matou alguns animais, cozeu de peles desses animais, vestes para Adão e Eva, e ali Deus estava dizendo que não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. Diga comigo, não existe perdão, remissão, propiciação sem derramamento de sangue. Nós vemos Abraão, que é chamado o pai da fé, em que ele faz um sacrifício e ele espera até o entardecer, a presença de Deus chegar naquele lugar e os urubus, os corvos, eles estavam vindo sobre aqueles animais e Abraão enxotando eles, porque ele estava esperando a presença de Deus receber aquilo. Nós vemos todos os homens da Bíblia, ao fazer aliança com Deus, normalmente envolvia sangue. Nós vemos Davi, que disse que não ofereceria sacrifício a Deus sem que lhe custasse nada. E nós vemos o maior sacrifício de todos, que é o sacrifício de Jesus. João Batista diz, quando ele passa, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, havia um lugar no templo chamado Santo dos Santos. Era um lugar pequeno, 2x2. Havia uma arca da aliança que tinha um propiciatório. Propiciatório é uma lâmina grossa de ouro puro, em que o sangue do cordeiro era derramado ali. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com
cordinha amarrada no pé, porque se Deus não aceitasse o sacrifício, ele era morto, fulminado. Se alguém entrasse para tirar o corpo dele, morria também. Então, se ele caísse morto, puxava-se ele para fora. E nós vemos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que entraram bêbados, ofereceram sacrifício a Deus e Deus fulminou os 2, porque ofereceram fogo estranho. Escute isso. A Bíblia diz que Deus cobria o pecado da humanidade até Jesus vir. Não me entenda mal a minha forma simples de explicar. É como se Deus deixasse o pecado debaixo do tapete até fazer uma limpeza completa. A Bíblia diz que Jesus veio e João Batista diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, porque o pecado não havia sido tirado. Escute. E a Bíblia fala que nós hoje temos em Jesus, olha o que diz o texto de Hebreus 8:6. Diga comigo, ministério mais excelente. Diga, aliança superior. Diga, melhores promessas. Então aprenda algumas coisas. Hoje nós temos uma aliança diferente do Antigo Testamento. Porém, nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo meia dúzia. Vá lá e eu vou lendo aqui para a gente poder agilizar. Olha o que é que a Bíblia Sagrada fala. Então diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos repetir? Diga, eu, o Senhor, não mudo. Olha para mim. Não existe mudança em Deus. A mudança está na aliança, no contrato entre ambas as partes. Então a Bíblia diz que o Senhor não muda. Vamos dar alguns exemplos. No Antigo Testamento nós temos uma passagem que se um homem deitasse contra o homem, homossexualismo, os 2 deveriam ser apedrejados e mortos. No Antigo Testamento nós temos uma passagem que se um filho fosse rebelde, obstinado, desobediente ao seu pai e sua mãe, era tirado para fora da tribo da cidade. E os pais eram os primeiros a apedrejá-lo até a morte. No Antigo Testamento nós temos uma passagem em que se um homem ou uma mulher se deitasse com um animal, tivesse relação sexual, ambos seriam mortos. Ok. Antigo Testamento. As pessoas eram mortas, as pessoas eram fulminadas. No Novo Testamento, nós temos uma aliança diferente. Nós temos uma aliança de vida, diga aliança de vida. Porém, no Novo Testamento não há morte. No Novo Testamento não há morte. Errado a sua teologia, 100%. Nós temos no capítulo 5 de Atos, 2 pessoas chamadas Ananias e Safira, os quais fizeram um voto a Deus, finança, dinheiro, não cumpriram o seu voto, quebraram o seu voto e os 2 foram o quê? Mortos por Deus. Então, algumas pessoas, elas querem justificar a sua vida promíscua, a sua vida irresponsável, dizendo que nós estamos em um tempo de graça. Tempo de graça não é sinônimo de sem vergonhice. Diga para o vizinho, é para você ou é para mim isso aí? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me ouvindo aí atrás? Porque as pessoas, eles querem justificar a sua safadeza, a sua sem vergonhice. Estamos no tempo da graça, pastor. Entenda o que eu estou dizendo para você. Deus está nos dando uma oportunidade que ela não pode ser recusada. A Bíblia Sagrada diz que um rapaz na igreja de Corinto, ele se apaixonou pela sua madrasta e ele dormiu com ela. E Paulo falou, eu entrego a carne dele para o diabo. O que o diabo faz? 3 coisas. Rouba, diga aí, rouba,
mata e destrói. O que ele faz? Fala alto aí. Então o Novo Testamento não é aliança só de vida. É aliança também de disciplina. Quantos estão me ouvindo? Não conversa agora. Escute. Então, nós temos uma interpretação teológica equivocada da pessoa de Deus. A pessoa de Deus, não me entenda mal, é uma pessoa esquisita, estranha. Eu não estou falando mal do Senhor. Eu amo, o reverencio e o respeito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porém, Deus é um ser infinito e perfeito. Nós somos finitos, limitados, cheios de erros, falhas, pecamos, erramos, até dormindo a gente peca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí o que acontece conosco? Nós tentamos fazer com que Deus diga algo que Ele não disse. Por causa da forma como nós interpretamos a Bíblia Sagrada. Nós interpretamos a Bíblia Sagrada a nosso bel prazer. É que eu acho assim, eu penso assim, eu entendo assim. Querido, 1982, comecei a ir ao Evangelho. 25 anos como pastor, quase 34 anos no Evangelho. E se você perguntar para mim, o que o senhor sabe de Deus, o senhor conhece de Deus? Nada. Por quê? Porque Ele é muito grande. Ele é muito sábio. Ele é muito inteligente. Ele é muito ágil. Ele é muito rápido. Ele é Deus. Ele é perfeito. A palavra dele não passa. Porém, a minha não vale nada. E eu não posso ter uma interpretação errada das Escrituras, achando que Deus entende a minha vida, o meu pecado e a minha maneira de pensar e de agir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós chegamos no Novo Testamento e nós vemos que o que Deus faz é o seguinte: eu vou ampliar a minha paciência. Eu vou deixar vocês entender melhor um pouquinho como eu trabalho. E aí nós vemos pessoas que elas entendem que o Senhor, Ele mudou. Vamos ler o texto? Está com a Bíblia aberta aí? Fala amém aí, gente. Malaquias 3,6. Eu, o Senhor... O que está escrito aí? Então vamos lá. Eu, o Senhor... E a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e... Então Ele também não muda. Escute o que eu estou falando para você. Eu preciso entender que esse Deus de aliança, Ele não muda. Ele continua tratando o pecado como pecado. Diga ai, ui, diga me dói o pé, diga alguma coisa aí. Fala aí. Ótimo. Então Deus, Ele não muda. O diferencial é o tipo de contrato que eu estou fazendo. O tipo de acordo. O tipo de aliança que eu estou fazendo. Mais ou menos assim, você morava numa casinha com 3 peças, sem garagem, sem nada. Pagava 5 mil de aluguel. Você conseguiu uma casa com 8 banheiros, 16 quartos, uma garagem para 22 carros, com piscina, cachorro, um zoológico, e você paga R$100 por mês de aluguel. Melhorou? Mas existe ainda um contrato e um aluguel a ser pago. Diga, tudo tem um preço. Outra vez. Mais alto. Ótimo. Então tudo tem um preço. O preço da salvação, Jesus pagou. O preço da conversão, da mudança de vida, quem paga sou eu. Vou falar de novo. O preço da salvação, quem pagou foi Cristo. Diga, ai, ui, me dói o pé. Isso!
Agora, o preço de mudança de vida depende de mim. Sou eu que preciso entender isso. Então, o que acontece conosco? A nossa teos, Deus, logia, estudo da pessoa de Deus, é impossível. Eu não sei se existe essa palavra, mas Deus é inestudável, instudável. Não tem como você entender o Senhor. Então, por causa disso, nós temos uma interpretação errada e equivocada da pessoa de Deus. Eu faço isso, mas ele faz pior do que eu. Deus não julga assim. Diga, Deus é um Deus pessoal e individual. Não, mas fala alto, gente. Eu estou gritando aqui, fala alto, fala aí. O que significa? Que Deus não julga você em comparação ao que o outro fez. Deus julga a mim em comparação à revelação que eu tenho dele, da palavra dele. Tá difícil, tá pior do que de manhã. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você for vir à igreja, existem algumas coisas que você precisa fazer antes. Primeiro, tomar banho. Segundo, Jequiti, Avon, Natura, Boticário. Outra coisa, fio dental. Escova os dentes. Porque tem irmão, quando levanta a mão, você sente a unção. Você bambeia. Outra coisa, roupa bonita. Os feios digam amém. Porque quando a gente é feio, roupa bonita e perfume já dá 50% de know-how. Principalmente para os solteiros. E a senhora, quando estiver nervosa, não adianta ficar sem raspar as axilas. Ou sem raspar as pernas. Porque o seu marido vai olhar para a senhora e ele vai falar, de qual vassoura você caiu? Então, quando você vier para a igreja, você tem que entender que você tem que vir tomado banho. Pastor, que o senhor está falando isso? É profético, irmãos. É profético. Tomar banho, passar perfume. Compra batom. Diga para quem está do seu lado, usar batom não é pecado. Eu uso um protetor labial da Nivea, que é sabor menta, que é gostoso. Você olha para os beiços dos irmãos, para não dizer lábios, você olha para os beiços, aquilo está rachado, parece aquelas terras do Nordeste. Tem uns vão assim. E algumas pessoas, elas acham que passar batom é pecado. Pecado, irmã, é a senhora mostrar a sua feiura. A gente olha e fala, cruz credo, avião. Entende o que eu estou falando? Amém ou não amém? Então, vem bonito para a igreja. Põe um sapato decente. Não adianta se a calça que a senhora usa, a roupinha que a senhora usa, é 20, 30, 20, 50, sei lá. A senhora põe 12. Aquilo a senhora vem vestida a vácuo para a igreja. Não pega bem para a senhora, irmã. E quando você tem dinheiro, o dinheiro ajuda tudo. Você pode emagrecer, que você pode pagar uma academia. Porque alguns de nós temos gordura localizada no corpo inteiro. Está localizado de norte a sul, leste a oeste. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, tendo dinheiro, você vê que tudo está ligado. Eu estava ministrando na comunidade Alcance, em Maringá, do pastor Luciano Subirá, o qual os pastores são o Saulo pai e o Saulo filho. E eu dei uma palavra, depois nós fomos jantar, a família, os pastores, e uma pastora disse assim para mim, olha pastor, o senhor me desculpa, mas aquilo que o senhor disse, eu não acredito não. Eu falei, o que foi que eu disse? O senhor disse que o dinheiro é a resposta para tudo. Eu peguei meu iPad, abri minha Bíblia digital, procurei a palavra dinheiro, e falei, então lê para mim Eclesiastes.
O livro de Eclesiastes, Salomão diz assim: o dinheiro é a resposta para tudo. Repita o que eu acabei de dizer. Quem disse isso? Salomão. Essa pastora, uma mulher inteligentíssima, marido dela muito simpático, brincalhão, gente boa demais. Ela falou: pastor, eu nunca li isso na minha vida. Eu falei: porque a senhora não me conhecia. Há coisas que eu sei. Enfim, o que acontece com algumas pessoas? A Bíblia fala sobre fé 215 vezes, 2 vezes apenas no Antigo Testamento. Abraão foi o pai da fé, porém ele não falou sobre fé. A Bíblia fala 213 vezes de fé no Novo Testamento, 2 vezes no Antigo, porém a fé do Antigo Testamento é fidelidade, ou seja, uma fé constante. A Bíblia fala 218 vezes sobre salvação. E a Bíblia fala mais de 2.000 vezes, entre 2.040 a 2.084 vezes sobre fé. Porque alguns tradutores da Bíblia, eles não traduziram a palavra prosperidade e dinheiro como dinheiro e prosperidade. Eles traduziram como bênção do Senhor. Então, para ficar claro para você, a Bíblia é um livro por excelência de economia e ela traz mais de 2.000 vezes a palavra dinheiro, riqueza e prosperidade. Por quê? Porque o maior problema do homem não é o capeta, não é o diabo. O maior problema do ser humano é a grana. Tanto que uma das tentações de Satanás a Jesus no deserto, que foi: eu te dou riqueza, eu te dou dinheiro, eu te dou tudo que você quiser, é só você se prostrar. Por quê? Porque dinheiro é tentação. Dinheiro gera ambição. E dinheiro dá sensação de poder, de autoridade. Eu tenho dinheiro, então eu posso. E Deus sabe disso. E o que acontece conosco? Nós temos uma interpretação errada das Escrituras. Nós chegamos em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 1, abra lá a sua Bíblia. Eu vou falando, você vai acompanhando aí. Diz assim: se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Quantos acharam Deuteronômio 28? É o 5º livro da Bíblia, é fácil. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então nós temos 14 versículos em que Deus nos transmite bênçãos. Diga, bênçãos. O que são bênçãos? É o favor de Deus para nós. A graça é o favor imerecido. A bênção é o agir de Deus de forma sobrenatural. E Deus faz isso pela fé. E nós temos, do versículo 15 ao versículo 68, 54 versículos de maldição. Diga, 54 versículos de maldição. Fala alto aí. E fala 14 de bênção. E o mais terrível é que a chikungunya, a zika, está aqui no versículo 61. Leia aí, está escrito aí, zika. Chikungunya, pode olhar que está aí. Eu vou ler para você. O Senhor também fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrita. Zika, chikungunya, o chupa-cabra não está escrito. Mas há uma referência dele aqui. Então diga comigo: doença, fala aí, doença, enfermidade, miséria, pobreza é maldição. O que acontece? Nós, como cristãos, nós temos uma interpretação errada das Escrituras. E conforme vão passando os anos, vão chegando crentes novos, cristãos novos, filhos de Deus novos, as coisas vão aumentando. E pensa num povo criativo, é cristão. Crente é povo criativo. Eles inventam coisa,
eles acham chifre em cabeça de burro, tira foto e põe na rede social. Porque eles inventam tudo que você possa imaginar. Eles têm frases espíritas nas páginas dos seus Facebook. Eles têm frases espíritas, frases islâmicas, frases religiosas, que não tem nada a ver com a Bíblia. Quer ver uma frase religiosa que é muito bonita? Porque a fé remove montanha. Fé não remove nem grão de areia. Você pode ter certeza disso. A Bíblia nunca falou sobre isso. Está escrito aqui, está escrito nada. Nós interpretamos as coisas da maneira que nós achamos que é correta. Ok. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, de obedecer a Deus, o que acontece, minha gente? A maldição nos alcança. E na questão financeira, as pessoas têm uma desculpa do inferno, do coração do demônio, que é o seguinte: o dízimo é do Antigo Testamento, é da lei. O ignorante, dízimo não é da lei. Abraão, 500 anos antes da lei, que é chamado nosso pai na fé, ele dizimou. Demorou, irmão. Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que 250 antes de Moisés, a lei, também dizimou. E a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, nosso pai na fé. Quantos já cantaram aquela musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos, levante o pé, levante a mão, levante o sovaco. Não sei quem já cantou essa musiquinha. Os crentes velhos sabem. Então, eu faço uma interpretação errada das Escrituras e eu coloco palavra na boca de Deus, que Deus disse. Eu não disse isso, não. Não, o Senhor disse está aqui. Não, não está aí, não. Pode ver se está aí. Não está. O que Moisés fez? Normatizou, organizou a forma como se devia dizimar e ofertar. Ótimo. Essa semana um pastor me ligou, de Curitiba. Paulo, é aniversário da igreja, esse ano, em junho. Você pode vir ministrar aqui? Posso, querido. O que você quer que eu ministre? Finança. Por quê? Porque a maioria das igrejas que eu fui agora no aniversário em Bandeirantes, da comunidade Jesus Pão da Vida, o apóstolo Paulo Leirós. O que eu ministrei nos 2 dias de aniversário da igreja? Finança. Por quê? Porque a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, tem dificuldade em se falar e em se ouvir da palavrinha-chave, finança. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é de Deus. E a da pobreza também não, irmão. Imagina você entrar numa loja, já aconteceu com você. Você entra numa loja, vê um sapato bonito. Ou você vai no mercado, numa padaria, e você vê aquelas rosquinhas, aqueles donuts, quem já viu? Com aquela cobertura deliciosa de chocolate, que os seus olhos chegam a crescer, quase salta para fora. E a moça pergunta assim para você, pois não, você fala assim, só estou olhando. Lógico que não tem dinheiro para comprar, por isso que só olha. Então, as pessoas, elas criticam. Imagina você, casou, sua esposa fica grávida, e você vai ter um filho. E você leva o seu filho, você leva a sua esposa para dar à luz a essa criança, no hospital, que tem convênio com o SUS. A tua mulher está morrendo. E o médico, aguenta que nós não podemos mais fazer. Cesariana. Porque agora o governo baixou a lei. Mas se você tiver 5, 10 mil reais, você leva no hospital particular, fala, dá uma injeção na patroa que eu quero que ela não sofra. Faz um cortezinho, fica filé. E dá até uma costurada depois, fica, entendeu, né? Pois é, os homens sabem o que eu estou falando.
E as mulheres muito mais. Então, agora você não tem dinheiro. E critica a prosperidade. Olha, eu fico tão nervoso às vezes. Vem para a igreja de bicicleta. Que o senhor tem com bicicleta? Nada, eu quero até comprar uma. Desde que seja para você exercitar e fazer exercício. Bíceps, tríceps e pânceps. Vê se diminui esse negócio aí. Então, as pessoas têm problema com finanças. E alguns crente é criativo. Eles falam, não, porque eu tenho fé em Deus, que eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou prosperar. Não vai. Que é isso, pastor? Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo. Um beijo para os nossos amigos da internet. Então, escute o que eu estou falando para você. Existem dois caminhos. Primeiro, diga comigo, a fé, conhecimento na palavra. Esse é um caminho. O outro caminho, diga comigo, educação financeira. Então diga, fé na palavra, educação financeira. Então eu não posso cair só para um lado. Ou cair só para o outro, porque eu vou trabalhar. Tem gente que tem 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos. Não, eu tenho que ter fala aí, equilíbrio. E a maioria das pessoas não tem esse bendito equilíbrio por causa da sua interpretação das Escrituras. Quantos de vocês já viajaram aqui de avião? Quantos não sabem o que é isso? É um pecado. É uma delícia viajar de avião. Quando eu pego um vou para Brasília, vou para algum lugar, vou para Curitiba, vou para Timóteo, Minas Gerais, já ministrei numa igreja lá. É uma coisa maravilhosa. O avião some. Velocidade cruzeiro. Quase 1000 km por hora. Aquilo é uma delícia. A aeromoça vem e pergunta, o senhor, eu quero o quê? Eu falo, quero é tudo que tem aí. Eu paguei. É direito meu, me dá suco, Coca-Cola, água. Se tiver uísque, me dá também. Brincadeira, eu não bebo. Bobagem, eu não bebo, nem gosto. Então, aí a pessoa fala assim, pastor, eu vou para Bahia. Cabrobró. Quantos quilômetros? 4.000 quilômetros. Você vai de quê, meu filho? Eu vou com meu Fit 147. É o demônio? É o capeta? Agora não é mais Fiat 147, 148. Acharam mais um defeito. Essa piada é velha, gente. Mas era que tinha que na hora. Então o que acontece? Nós temos uma interpretação errada das Sagradas Escrituras e nós colocamos a culpa em Deus. Eu voltei para a faculdade esse ano. 2007, quando eu terminei, o percentual de brasileiro que fazia um curso superior na história desse país era de 3%. Hoje melhorou um pouquinho. Hoje já está entre 5%, talvez um pouquinho. O que significa isso? Que de cada 100 pessoas, apenas 5 pessoas nesse país, vão fazer um curso superior. Eu tenho um amigo pastor aqui em Maringá, Igreja Cristã Presbiteriana, pastor Alan, esposa dele, pastor Araceli, que morou na Europa. E um dia eles estavam conversando, umas pessoas lá, ele morou em Portugal, morou não sei na onde, acho que Inglaterra, sei lá mais o quê. E chegou uma pessoa falando inglês, e ele disse assim, no speak English, eu não falo inglês, I am Brazilian. A pessoa ficou assim, pasma, assustada. Como vocês não falam inglês? Irmão, nós não sabemos falar nem português direito. Como dizia um pastor amigo meu, eu estou estudando, pastor.
Aí o pastor dele falou, o que você está fazendo? Inglês. Eu vou voltar para Minas Gerais. A nossa língua é uma das línguas mais difíceis. Você já ouviu falar em uma conjugação de verbo no gerúndio? Alguém conhece esse cidadão, pelo amor de Deus? O seu gerúndio? Como é que se conjuga um verbo no gerúndio? Você quer ver o que se fala aqui no Paraná? Pastor, estava assim chovendinho. Eu fui ali correndinho. Eu estava dormidinho. Eu estava, então, por aí vai. Mas enfim, deixa essa bobagem para lá. Então o que acontece conosco? Nós não lemos. Faz um teste. Eu costumo ler 2, 3 livros de uma vez. Estou lendo um livro que terminei essa semana passada, chamado Saúde Emocional. Terminei de ler. Estou lendo um outro chamado Espírito de Jezabel. Estou lendo um outro, As 5 Linguagens do Amor para Homens. Macho, mulheres não comprem, não interessa para vocês, é tudo besteira. Tem que fazer esse tipo de propaganda. Porque o livro é interessantíssimo. Principalmente quem está solteiro e quer casar. Enfim. Pergunta para quem está do seu lado, assim, bem discretamente. Amém? Bem discreto. Não vai fazer assim para a pessoa, não. Que nem aquele bichinho da televisão que está... aquele urubu, sei lá que bicho que é aquele negócio lá. É um castor? Não sei o que é. Pergunta para quem está do seu lado, assim, com bastante cuidado, amor e carinho, fala assim, qual o nome do livro que você está lendo? Pergunta aí. Se o cara de pau falar assim para você, eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia, dá uma biblada na cabeça dele. Fala que foi o pastor que mandou. Então, nós somos uma geração de pessoas ignorantes que temos na mão. Veja só. Quando você tem prosperidade, diga prosperidade. Diga riqueza. Diga dinheiro. Eu tenho um iPad com 128 GB de memória, que custa hoje mais ou menos R$4.000. Eu tenho aqui mais de 2.000 livros digitalizados. Bíblias, deixa eu ver quantas Bíblias eu tenho aqui. Todo tipo de Bíblia que você possa imaginar. Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tipos de Bíblias diferentes, com vários tipos de linguagem. Eu uso imagens nas minhas mensagens. Eu tenho aqui 11.362 imagens diferentes, entre flores, imagens, bichos, animais, etc. Quase mais um pouquinho, eu completo daqui a pouco umas 12.000 imagens diferentes que eu posso usar nas minhas mensagens. Música. O que você imaginar, eu tenho aqui. Simples. Entrei num avião, dentro de um carro, se eu vou viajar como passageiro, posso ler, posso ouvir, posso estar conectado na internet, posso estar aprendendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Agora, o pastor fala assim, ó, isso aqui custa quase R$4.000. Nossa, que caro. Caro para quem é pobre e não tem dinheiro. Quem é pobre está lascado na vida. Só está me humilhando. Não estou te humilhando, não. Eu quero mudar a sua mente. Diga para quem está do seu lado. Deus quer mudar você. Porque pobre, quando compra carro zero, ele ficou a semana com aquele plástico no banco. Meu filho, pelo amor de Deus, tira esse plástico do banco. Um calor, ele quer mostrar para todo mundo. Você está mostrando que você é pobre. É como antigamente, na nossa casa, nós tínhamos uma televisãozinha, Philco. E aí, aquela antena lá, e ficava ruim a imagem. A gente colocava bombril. Quem riu é porque já fez. Para melhorar a imagem.
Hoje, a gente tem TV a cabo, tem Netflix, tem YouTube, tem um monte de coisa que você pode assistir. Em Full HD, em imagem de qualidade, em som de qualidade. Mas isso custa dinheiro. Então Salomão, ele diz assim, o dinheiro é a resposta para tudo. Eu vou chegar no céu e falar, Senhor, vamos conversar nós dois aqui, vem cá. O Senhor senta aí, eu sento de cá. Eu pensei que a resposta para tudo era Jesus. Mas Salomão diz que é o dinheiro, que história é essa? Eu preciso perguntar. Porque tem coisa que eu não entendo. Como é que Deus deixa Salomão falar que o dinheiro é a resposta para tudo? Para mim, Jesus é a resposta para tudo. Amém ou não amém? Amém, eu penso que é assim. Mas Salomão diz que não. E aí, como é que explica isso? Então, queridos, o que acontece? Nós chegamos com essa mentalidade no Evangelho. E aí, o pastor, ele tem dificuldade em mudar a mentalidade da pessoa. Porque ela tem uma mentalidade de pobreza. É como a senhora que andava só em primeira e segunda no carro, aí o marido falou, por que você não põe em terceira, bem? Ela falou, para não gastar. Gasta, meu filho. É como a pessoa que casou, já faz 20 anos, ela tem o terno do casamento. E ele fala assim, é para mim usar quando emagrecer. Sabe quando você vai emagrecer? Quando você morrer, cidadão, que os bichos vão te comer, aí você emagrece. Então as pessoas vêm para o Evangelho com uma mentalidade pobre. Elas pensam como pobre. Elas têm mentalidade pobre. E eu quero mostrar algo para você na Bíblia Sagrada. Leia para mim, me ajuda aí. Oh, aleluia. Ao homem que reverencia, que se curva, que honra, que respeita o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Por quê? Porque nós fazemos escolhas erradas. Deixa eu fazer uma pergunta, não me entenda mal. Me perdoe, amém? Vou pedir de novo. Vocês me perdoem, amém? Quantos de vocês são empregados, trabalham para alguém? Você está debaixo? Quantos? Ótimo. Simples pergunta. Por que você não é patrão? Ou por que você não é autônomo? Existe algum problema em trabalhar para alguém? Não. A Bíblia até fala que o escravo, a Bíblia chama quem trabalha para alguém como escravo. Estou falando Bíblia. Paulo falou. O escravo deve ser submisso ao seu senhor, trabalhar com excelência, como se estivesse fazendo algo para Jesus. Então não tem problema. Amém? Mas a pergunta é, por que você não é patrão? Por que você não tem uma ideia legal? Por que você não cria algo? Porque veja só, queridos, o único ser em todo o universo, depois de Deus, que é criativo, é o homem. Anjo não cria. A única coisa que o anjo caído, chamado diabo, Lúcifer, criou, é a mentira. Mas ele trabalha de forma contrária e oposta aos princípios que Deus estabeleceu. Porque Deus não deu capacidade para anjo criar nada. Anjo só obedece. O homem é criativo. O homem é criativo. O homem é criativo. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E os anjos têm uma inveja santa de nós. Pedro diz que os anjos chegaram para o Senhor e falaram assim, Senhor, permite-nos perscrutar as profundezas da revelação do mistério de Cristo, o Evangelho. Deus falou, não. Sabe o que eles queriam? Pregar o Evangelho. Sabe o que Deus disse? Não. Porque os anjos são extremamente obedientes. De um lado eles têm uma espada, de outro eles têm a palavra. Ouviu, recebeu, joia. Ouviu, rejeitou, morreu. Então Deus disse, não. O homem é criativo, porque ele tem algo que eu dei para ele. Vocês anjos não têm isso. Olha que coisa fantástica. Por isso que eu digo que crente é criativo. A gente engorda, emagrece, perde cabelo, faz implante, tira vesícula.
Falar nisso, para que serve a vesícula? Até hoje eu não descobri. Mas enfim, nós somos seres criativos. E Satanás, ele odeia isso, porque isso é uma manifestação da pessoa de Deus em nós. Nós criamos, nós inventamos coisa. Quantos de vocês, um dia as mulheres, principalmente, chegou em casa, que vou comer alguma coisa, a senhora foi lá, fez uma mistureba lá, botou pimenta, sal grosso, orou, e deu para a turma comer e falar, não, mas que delícia esse negócio. Mãe, o que é isso? A mulher fala, é receita secreta da mamãe. É nada. É uma mistureba que a senhora fez lá. Então nós sabemos criar, nós inventamos coisas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora eu quero perguntar para você. Imagina você falar assim, Senhor, eu trabalho para esse cidadão aqui. Me dá uma ideia para essa empresa prosperar. Eu vou pedir ideia para Deus para prosperar, que vagabundo? Vou é nada. Sabe o que Deus faz? Deus dá ideia para ele. E faz você de empregado. Porque tem um coração duro. Você não pensa no próximo. E uma das coisas que o Evangelho fala é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Steve Jobs morreu, foi um gênio. Esse iPad e iPhone hoje está na nossa mão por causa desse cara. E ele era ateu. Por que é que um crente não teve essa ideia? E o cara era ateu. Sabe quem deu a ideia para ele? Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá o sol, a chuva, para o justo e injusto. Para o crente e para o incrédulo. Para aquele que crê e para aquele que é ateu. Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Deus ama abençoar cada um de nós. Então, olha o que o texto diz. Que quem teme a Deus, Deus instrui nas suas escolhas. Quantos estão me entendendo? A escolha que você tem feito, ou as escolhas, tem sido instrução de Deus? No casamento, no trabalho, no curso que você está fazendo? O que é que diz o versículo 13? Repousará e a sua descendência. Tem pessoa que quando ela morre, ela deixa, sabe o que para os filhos? Dívida. Elas deixam dívida, elas não deixam nada. A Bíblia diz que a sua descendência tem que herdar terra. Tem que herdar casa, tem que herdar dinheiro. Mas o que você está deixando para sua descendência? Está deixando nada. Por quê? Porque não prospera. E por que não prospera? Porque tem uma mentalidade errada. Quer ver o que o texto diz? Olha que coisa fantástica. Leia para mim, me ajuda aí. Irmãos, não, obrigado. Se for para ler desse jeito, precisa não. Eu quero que você leia como ser humano vencedor. Leia aí, com fé, vai. Aí, para um pouquinho. Por que vocês não fazem assim de primeira? Por que vocês gostam de tomar repreensão? É só no empurrão, né? Vai, lê bem forte aí. O Senhor que ama, Deus ama a prosperidade do seu servo, da sua serva, do seu filho, da sua filha. Então diga, Deus ama a minha prosperidade. Diga de novo. Deus ama quando você chega na loja e olha um sapato, uma roupa, ou quando você chega na panificadora e vê aqueles donuts deliciosos que dá água na boca e você fala assim, me dá 12. Só vai levar? Não, vou comer agora. Agora quando você chega e olha, a pessoa fala, pois não, só estou olhando. Obrigado, só estou olhando, não tem dinheiro mesmo.
Então diz o texto sagrado, Salmo 35, 27, que Deus ama a minha prosperidade. Deus ama quando eu compro uma roupa bonita. Deus ama quando eu compro um sapato bonito. Deus ama quando eu compro um perfume. Tem um perfume caro, francês, que esse dia eu estava vendo a propaganda dele, chamado Miracle. É Miracle? Miracle. Miracle. O nome do perfume é Milagre. Você passa e fica bonito na hora. É caro, mas vale a pena. Em vez de ficar usando Jequiti, que me lembra Jequiti. Jeg é tu, rapaz. Nada contra o Jequiti. Então, Deus ama quando eu posso comprar uma roupa bonita. Deus ama a minha prosperidade. Está na Bíblia. Não vem me falar que Deus... É porque Deus quer que a gente seja pobre. Vai ser pobre você. Coisa feia. E feiura também é demônio. Urubu. Então Deus ama a minha prosperidade. Deus ama quando eu compro um sapato, uma roupa, um perfume, um carro. Aí a pessoa chega e fala, pastor, olha o carro que eu comprei. Aí você vai lá no estacionamento, é aquele Chevette, 1978, amarrado com arame, é aquela desgraça, que para abrir você tem que ficar 2 horas rodando aquele negócio, e o vidro não abre. Ele fala, é bênção de Deus. Eu falo, se Deus der um negócio para mim, desse jeito aí, eu largo dele. Porque o meu Deus não dá isso não. O meu Deus ama a minha prosperidade. Mas Jesus foi pobre, glória a Deus, porque a Bíblia diz que Cristo foi pobre para que nós fôssemos ricos. E eu vou dizer para você, Jesus não era bobo não. Uma certa vez ele queria andar no jumento, ele falou, traz para mim um jumento que ninguém nunca andou. Ele foi esperto, é jumento 0 quilômetro, meu filho. Então não vem com conversa fiada para mim não. O Senhor ama a minha prosperidade. O Senhor ama quando você tem um relógio bonito. O Senhor ama quando você termina o culto, você fala para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, o que vocês querem comer? Aí eles falam assim, pai, vamos no McDonald's, vamos nada, lá é muito caro. Vamos aqui no Bolonhão mesmo? O que o senhor tem contra o Bolonhão? Nada, o problema é a dor de barriga depois. Tanta gordura. Então, querido, o que acontece conosco? Nós temos uma mentalidade errada em relação a Deus e a prosperidade. A minha Bíblia diz no Salmo 35, versículo 27, que Deus ama a minha prosperidade. E se alguém falar que Deus quer que eu seja pobre, eu vou falar, o seu Deus, o meu não. O meu Deus quer que eu seja próspero. Porque quando a gente nasce com meio fraco de beleza, como dizia um amigo meu, rapaz, esse tempo atrás... um amigo falou assim, você está solteiro ainda, Luiz Antônio? O nome dele não é Luiz Antônio, só para você entender. Falar nisso, outro dia ele mandaram uma mensagem para mim. Pastor, quem que é esse Luiz Antônio que o senhor tanto fala na igreja? É você. Então, aí falaram assim, rapaz, um amigo meu falou assim para mim, eu tenho uma prima que está solteira. Eu perguntei como é que ela é. Ele falou, loira. Alta, bonita, é uma loira, olhos azuis. Você quer conhecer? Ele falou, rapaz, loira de olho azul, eu estou dentro. Aí ele falou assim, Paulo, fui conhecer a loira. Quando eu olhei, eu fiquei pensando que a vassoura que ela estava caiu assim umas 8 vezes. Porque pensa na mulher fraca de beleza. Ela entrou na fila da feiura no céu 8 vezes sem saber. Então se você é meio fraco de beleza, não se preocupe. Dinheiro resolve. Porque você vai comprar um perfume bonito, um sapato, vai mandar dar uma arrumada nos dentes, para não ficar com aquelas, parecendo uma escavadeira, comendo para fora, assim, vai dar uma ajeitada, né? Vai fazer um curso de oratória para poder falar bem, vai comprar um livro de poesia para poder mandar uma poesia bonita para a menina no WhatsApp, em vez de ficar perguntando, e aí Carolina, beleza? Isso é coisa de demônio que fala isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, não fala, beleza, parece que está cuspindo. Não sabe chegar na moça, na menina, não sabe ser educado. Eu não estou falando que o homem não tem que ser delicado. Ai, que coisa mais linda. Não é assim não, isso é coisa de baitola. O homem tem que ser educado. Diga, educado. O homem tem que ser um gentleman, um cavalheiro, uma pessoa educada. Tem que ser macho, sim, mas educado. Agora, não sabe escrever uma cartinha, uma poesia. Pastor, nós estamos no tempo moderno. Por isso que tem essa cambada de gente solteira na igreja. Não casa. Porque a única coisa que você vai falar é beleza. Isso me enerva. Então Deus, Ele ama a minha prosperidade.
Tem dia que eu não aguento eu mesmo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai tua alma. Essa passagem, ela é fantástica. Deixa eu ler minha tradução aqui. Olha só. 3 João. O pastor é o meu bom amigo Gaio. Amo você de verdade. Somos melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo que fizer. Diga, êxito. Sucesso. Em tudo que fizer. Tenha boa saúde. Diga, boa saúde. Repita aí. Que suas atividades prosperem. Assim como sua alma. Gente, alma é mente, é intelecto, é razão, é raciocínio, é emoção, é psique. Então, prosperar a alma significa adquirir equilíbrio e conhecimento. Então, diga, prosperar a alma significa adquirir sabedoria, inteligência, equilíbrio, conhecimento e amém. Então, Deus está dizendo aqui para nós que o desejo dele é que nós prosperemos, tenhamos êxito, sucesso e que a nossa alma progrida. Amém? Inteligência não significa sucesso. Conhecimento não significa sucesso. Mas, se você for uma pessoa inteligente, desenvolver a sua inteligência, buscar conhecimento, você está dando passos para o sucesso. Porque nem todo mundo que é inteligente, ou que tem conhecimento, é rico ou milionário. Existem segredos aqui, na Bíblia Sagrada. Então, qual que é o conselho de Deus para você? O conselho do Senhor. Escute isso. Mateus capítulo 6, 24. Leia para mim. Tá ótimo. Tá excelente. Vocês estão assim, vocês me motivam a continuar nessa cidade. Vamos lá, de novo. Vírgula. Ponto. Não é mamãe, não. Mamão é outra coisa, também não é mamar. Mamão é um principado que administra a riqueza do mundo. É um anjo que tem a função dada pelo diabo. A Bíblia está dizendo para nós que eu não posso ter 2 senhores. O que significa isso? Eu não posso seguir a ordem de um senhor e de outro senhor. Vamos fazer de conta que o Luiz... Edlaser. Ok. Quem lembra da Edlaser? Linda, né? Ei. Que baitolagem é essa, irmão? Então, vamos supor que o Luiz... É só um exemplo, tá, Luiz? O Luiz trabalha numa empresa, mas ele tem uns... Aqui... não, biscate é no Rio... Bico, né? Não é que fica... Né? Bico faz servicinho assim por fora. E o servicinho que ele faz por fora, ele rouba de vez em quando. Então roubou a bicicleta dos irmãos aqui, quebrou o vidro, levou o som de alguém para vender lá no bairro, e ele está roubando. E nós já conversamos com ele, Luiz tem que parar de roubar. Ele fala, pastor, mas eu trabalho, e eu roubando, mas eu não estou dando conta de pagar minhas contas. Então quero que o senhor ore por mim. Aí o Luiz vem cá, aqui à frente, fala, gente, vamos orar pelo Luiz, para que Deus prospere os negócios dele. Pastor, quando eu roubar, que a polícia não me pegue. Então tá bom. Então eu vou orar por ele, né? Parece bobagem isso, mas você vai entender o exemplo que eu estou te dando. Aí eu oro, o Senhor abençoa os negócios do Luiz, abençoa tudo que ele colocar a mão e tal. Mas eu estou orando por um ladrão. Estourando por um? Você acha que isso é certo? Pedir para que Deus abençoe um ladrão?
O ano passado eu fui para São Paulo e eu passei em algumas cidades, ali próximo a São José do Rio Preto, cidades pequenas, e veio umas multas para mim, de quase R$500 de multa, estrada federal, porém não tem, vai tirar do ponto da carteira, mas enfim, eu tenho que pagar amanhã essas multas. Quando você quebra uma lei de trânsito e o radar consegue identificar o seu carro, aquela questão toda, você recebe uma penalidade por quebrar uma lei. Isso, aos olhos de Deus, funciona como maldição. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, tal. Quando a pessoa não traz, ela é amaldiçoada. É o Senhor que fala. Então, o Luiz, ele tem o trabalho dele, mas ele costuma roubar. Como é que eu posso pedir para que Deus abençoe o trabalho, a vida, a família de alguém que é um ladrão? Não tem como, porque a Bíblia diz que roubador e ladrão, a palavra de Deus declara que ele não entra no reino. Está aqui na Bíblia Sagrada. Deus deixou isso bem claro para nós. Amém? Amém ou não amém? Ó. Então, ainda que ele diga que o Senhor dele é Jesus, pela postura e pela atitude dele não é. Porque quem rouba, mata e destrói é o diabo. Ele está fazendo o que o pai dele, que é o diabo, está fazendo. Ok. Então a pessoa que rouba, ela é penalizada. A pessoa que quebra uma lei civil, uma lei penal, uma lei tributária, ela é penalizada. Ok. E Deus não tem como abençoar essa pessoa. Aí você chega na igreja, todo dono de si, cheio de interpretação da Bíblia, conhecimento teológico de excelência, ótimo. Porém, você não dizima e você não oferta. Aos olhos de Deus, o que é que essa pessoa é? Roubador. E o que a Bíblia diz? Que roubador não herda e não entra no reino. Então, como você quer que o Senhor te abençoe, sendo que você rouba dele? Então Jesus falou: ninguém pode servir a dois. Senhor significa dono, proprietário. Se Jesus é Senhor da sua vida, então Ele é o seu dono. Você não é mais dono de si. Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí o que nós fazemos? Nós temos uma interpretação teológica da Bíblia Sagrada para nosso bel prazer. Você está roubando o Senhor. E o que Deus fala na Bíblia Sagrada? Só para a gente encerrar, 7:50, já vou encerrar. Até 8 horas a gente já está saindo. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo, o último livro, Malaquias, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais. Acharam aí Malaquias 3:6? Malaquias 3:6. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Diz nas ofertas alçadas. Com maldição, digo, com maldição, sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim? Diga aí, porque me roubais a mim? Vós toda a nação. Antigo Testamento. Vamos ver agora no Novo. Hebreus, capítulo 7. Versículo 8. Novo Testamento. Hebreus, capítulo 7, versículo 8.
escute, ouça, preste atenção, abra os olhos. O texto de Hebreus, Novo Testamento, talvez é um dos livros mais difíceis, assim como Romanos, de se entender. Alguns dizem que quem escreveu foi Paulo, provavelmente, mas enfim. Diz assim: aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Eu quero que você repita aí. Diga: aqui na terra. Aqui em Cascavel. Aqui na comunidade. Recebem dízimos homens mortais. Homens condenados à morte. Então, quando você entrega o seu dízimo, quando você vem aqui à frente, coloca o seu envelope de dízimo, a pessoa que recebe esse dízimo, os pastores, a liderança da igreja, os sacerdotes da igreja, são homens que vão morrer. São homens que, se Jesus tardar, nós vamos morrer. Eu estou lendo um texto no Novo Testamento, em que muitos dizem que dízimo, que primícia, que oferta é coisa da lei. Se é da lei, por que é que Hebreus traz essa passagem? Por que é que Paulo fala sobre ofertas? Por que é que Jesus disse em Mateus 23 que se deve dizimar? Então diz o texto, que os homens que recebem os tributos do Senhor são homens que vão morrer. Porém, ali, na eternidade, à direita de Deus Pai, quem recebe, quem coloca isso, quem acredita isso na nossa conta, é aquele que vive para sempre. Quem é que vive para sempre? Fala aí, gente, pelo amor de Deus. Quem vive para sempre? Quem morreu e ressuscitou e vive para sempre? Fala alto, de novo. Outra vez. Grita. Ótimo. Fecha a Bíblia. Então, o que acontece com algumas pessoas? O cidadão não tem conhecimento de Bíblia, não tem profundidade na palavra, e ele quer dar desculpa para sua sem vergonhice. Engraçado que a questão do dízimo é da lei, mas eu quero fazer uma pergunta para você. O Salmo 23, ele está no Antigo ou no Novo Testamento? Então serve para nós? Sim ou não? Mas então por que o dízimo e a oferta não servem? O Salmo 91, principalmente o versículo 10, não precisa abrir a Bíblia, que é um dos versículos mais fantásticos, que fala sobre a praga, sobre a peste. Olha só, o que diz o texto? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Está no Antigo ou no Novo Testamento? Está no Antigo ou no Novo? Serve para nós? Então por que o dízimo também está no Antigo e não serve? Então tem uma cambada de sem vergonha que vai para a internet sem conhecimento bíblico nenhum, que nunca estudou teologia, que nunca fez uma faculdade teológica, que nunca leu um livro, que nunca se aprofundou nas escrituras, não sabe o que é o grego koiné, não sabe o que é a palavra em aramaico, não sabe o que é o hebraico, não sabe em quanto tempo a Bíblia foi escrita, e ele faz um discurso bonito em que as pessoas acham que tem fundamento bíblico, e não tem. E aí nós temos uma geração no nosso país em que os pastores se sentem acuados, as pessoas chegam e começam a fazer perguntas, e muitos deles ligam e falam: Paulo, pois não, você pode vir dar um seminário de oferta, de prosperidade, de educação financeira, mas para que você quer? Porque eu não sei falar sobre isso. E o meu povo fica se alimentando da internet. Meu filho, fala para o teu povo deixar de ser idiota, imbecil. Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Eu descobri que a ovelha faz bé.
E bode faz mas. Você não entendeu a piada. Questiona. O pastor falou isso, mas sabe o que eu ouvi? Pois é. Então, nós, como cristãos desse país, hoje nós não sabemos mais o que é ser cristão nesse país. A Gretchen diz que é crente. Lana Holder casou com uma outra mulher e tem uma igreja chamada Igreja Cidade Refúgio. Nós estamos vendo, 30 anos atrás, não existia quantidade de cristãos nesse país, e o país tinha emprego, prosperidade, porque eu lembro, eu trabalhava numa fábrica em São Paulo de calçado, na Vulcabras, vinham árabes, nigerianos, americanos, nós fazíamos um tênis chamado tênis pônei, que era um tênis para jogador de basquete. Não sei se você já viu tênis tamanho 54, alguém já viu? Para jogador de basquete. Pensa no pé do cidadão. E com o passar dos anos, o número de evangélicos no nosso país triplicou. Porém, eu te faço a pergunta, esse país melhorou alguma coisa? Piorou. Nunca se viu tanta sem-vergonhice no meio evangélico. Tanto pastor safado, sem vergonha, bandido. Tanta corrupção nesse país. Tanto disse-me-disse dentro das igrejas. Tanta fofoca. Tanto homossexualismo. Tanto lesbianismo. E gente tentando justificar essa sem-vergonhice. Essa falta de caráter. Esse demônio que entrou, se sabe por onde? E aí eu fico pensando. Quando é que a igreja evangélica vai acordar para a vida? O mais triste, fizeram uma pesquisa e disseram o tempo que cada pastor que gasta em oração diária, pastor que gasta em oração diária, escute isso, é 15 minutos. Se pastor gasta 15 minutos orando por dia, pastor, você imagina a ovelha. Ovelha vai orar para a comida, Deus, o Senhor é jóia, abençoa a boia. Pronto, e come. Ele vai dormir, ele fala, obrigado, Senhor, por esse... E ronca e peida a noite toda, que é uma beleza, mas orar que é bom, não faz isso. E não adianta você falar, nossa, pastor, não seja vulgar. Meu filho, todo mundo tem gases. Quer que eu diga flatulência, eu sei falar também direitinho. Então, nós vemos o crescimento do povo evangélico, mas nós vemos safadeza e sem vergonha dentro das igrejas. Gente que compra, gente que não paga. E depois fala, aleluia, ô Xamanás. Ô Xamanás no inferno. Nós temos que deixar de ser hipócrita. E ter uma postura diante de Deus. Pessoas que não têm entendimento de prosperidade. Você está sentado numa cadeira, porque alguém dizimou e comprou essa cadeira. O som deu problema, amanhã vai vir um eletricista aqui resolver, vai dinheiro. Nós pagamos mais de R$1.000 aqui de energia elétrica por mês. Tem mês que vem mais de R$600 de água. Nós fazemos a obra de Deus com luta, com sacrifício. Eu tenho um carro que é 2004, 2005. Tem irmãos aqui que compram carro zero e fala, pastor, use meu carro. Ele fala assim para mim, pastor, porque você não compra um carro novo, zero. O dia que Deus me der condições, eu vou comprar. Eu creio na prosperidade do Senhor. Mas ninguém nunca me chamou para falar, pastor, comprei um carro zero para o senhor. Mas quando estava desempregado, veio pedir oração. Eu orei, Deus deu emprego, mas depois o miserável, nem agradecer, nem uma pizza o miserável mandou lá em casa. Carapuça serviu para alguns aí. Mas na hora de pedir oração, ele quer oração. Pastor, ora aí, porque tem um concurso que eu vou fazer essa semana. E o salário é 17 mil. Aí você ora, Senhor abençoa. Esse irmão dá sabedoria para ele. Está com azeite nele, aleluia. Ele passa no concurso. 17 mil por mês. Compra carro, 0 quilômetro, casa. Leva a mulher para Disney, não sei o quê. E sabe o que o pastor recebe? O pastor quer contar o testemunho. Lembra que o senhor orou? Oh, aleluia. Estou até emocionado.
Aí o abençoado conta o testemunho. Que bom. Aí eu fico pensando, e o que eu vou receber, Senhor? Aí ele fala assim, pastor, Deus lhe pague. Serviu aí, irmão? Entrou bem assim? Encaixou? Não mandei você vir no culto. Veio porque quis. Não devo nada para ninguém. Os meninos e as meninas podem subir aqui. Então, essas coisas que eu não entendo. Que as pessoas querem prosperar, querem ser abençoadas, querem o carro novo, querem a casa, quer fazer a lipoaspiração, quer fazer plástica, quer fazer implante, quer ir para Disney, quer ir para a China, quer ir para o Japão, quer ir para Marte, quer ir para a Lua, quer ir, sei lá, quer até no inferno visitar o capeta, mas não quer dar nada para Deus nem para o pastor, não quer abençoar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ministrar em algumas igrejas, o pastor me chama e fala assim, gente, quero que vocês conheçam o Paulo. Eu nunca vi um homem que tem unção para prosperar os outros que nem o Paulo. Pergunta para os irmãos aqui na igreja. Tem irmão aqui na igreja que foi desempregado uma semana, perdeu o emprego, na outra semana já está trabalhando. Só dele falar comigo, só de chegar perto de mim e sentir meu cheiro. Ué, você não acredita que eu tenho unção de Deus, não? Eu fui para o Rio Grande do Sul. Escute isso, eu encerro. Fiquei no hotel chamado Hotel Laçador. Até nós abrimos a igreja lá. À noite tinha uma barraquinha, um trailerzinho de lanche. Eu conheci um gaúcho muito simpático, muito educado, daqueles grossos, tchê, que falava arrastado para mais de metro. Aí, conversando com ele e tal, chegava lá, não tinha ninguém. Escute o que um homem mundano me disse. Eu fiquei ali um tempo, no hotel, até abrir igreja, consegui um local. E sempre à noite eu ia comer um cachorro quente, um lanche, tal. Abrimos a igreja. Nos últimos dias eu ia, tinha que ficar esperando, estava cheio de gente. Abrimos a igreja. Eu fiz amizade com ele, falei que eu era pastor. Na época eu morava em São Paulo, na Penha. E fui contando minha história, fizemos amizade. Passou um tempo, um dia eu estou na Rua dos Andradas, lembro até hoje. Lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Ele me encontrou e falou, ô seu pastor, como é que você vai? Eu falei, eu vou bem, tchê. Porque homem que é homem se cumprimenta assim. Aí, o que aconteceu? Não, deixa desligado para mim, deixa desligar. Eu estou inspirado. Aí, ele falou, seu pastor, como é que você vai? Eu falei, vou bem, tchê. Ele falou, seu pastor, quer te dizer uma coisa? Quando você começou a ir lá no meu quiosque, lá no meu trailer, você viu que não tinha ninguém? Eu falei, tu estava ruim mesmo de cliente. Ele falou, seu pastor, você tem uma bênção? Seu pastor, você começou a ir lá e começou a aparecer cliente? Agora, tu sumiste, tchê? Ele falou, e os clientes foram embora contigo? Olha o que ele me disse. Ele disse assim, vá no meu trailer que eu quero te dar uns lanches. Eu falei, eu vou, tchê. De graça? Posso ser mineiro, ter cara de besta, mas não sou. Ele, o jeitão dele de falar assim de gaúcho, ele disse para mim, pastor, você começou a ir no meu trailer para comer. E Deus me abençoou. Sabe por que você não prospera? Porque você não me leva para almoçar e jantar na tua casa. Porque quando o homem de Deus pisa num lugar, ainda mais quem tem uma unção apostólica, Deus abençoa. Agora, eu vou trazer o pastor, aquele nojento aqui, então continua pobre, meu filho. Quando nós temos a unção de Deus, vários pastores já falaram isso para mim. Paulo, você tem uma unção, você ora. Quando você vem na minha igreja, você dá um seminário sobre finanças, você ora, você libera uma unção. As pessoas prosperam. Você vai embora, passa um tempo, eu tenho que trazer você de novo.
Eu já percebi isso em várias igrejas, em vários lugares desse país que eu já fui ministrar. Escute o que eu estou falando para você. Mas qual é o problema? É que quando eu vou nessas igrejas, as pessoas bebem dessa unção. Elas se alimentam. Elas abrem o coração. Elas sabem que vai funcionar. Porque nós temos testemunho na igreja. Nós temos testemunhos aqui na nossa igreja. Eu sei que eu estou falando porque as pessoas me procuram para contar. Querido, talvez você veja aqui hoje e você está dizendo aí, pastor, mas eu não estou prosperando não. Um dos benefícios da honra. Honra significa o quê? Reconhecimento mais investimento é igual honra. Então diga aí, reconhecimento mais investimento é igual a honra. Um dos benefícios da honra é favor de Deus. Ou seja, é o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Quando você honra seu pai, sua mãe, seu pastor, seu patrão, seu empregado, seu vizinho, quando você honra a pessoa mais velha, quando você honra, quando você reverencia, quando você respeita essa pessoa, Deus concede favor a você. E as pessoas fazem isso. Quando eu vou ministrar numa igreja, eles dizem assim, pastor, compra uma passagem de avião. Eu vou te deixar no melhor hotel. Eu vou te levar para comer no melhor restaurante. Assim até eu, pastor. Não, querido. Eu conquistei isso com meu suor. Eu conquistei isso com as minhas lágrimas, porque Deus sabe o quanto eu chorei para que eu tivesse essa unção de Deus. Então hoje eu sou honrado, porque eu paguei um preço. Mas a maioria das pessoas, elas não querem pagar preço. Elas querem ser honradas, elas querem prosperar, mas não querem pagar preço. Tem uma notícia para você. Você não vai sair do lugar nunca. A não ser que você mude a sua mentalidade. A sua maneira de pensar. Quantos estão me entendendo? Fica de pé, por favor. Solta suas mãos. Diga assim comigo, Pai, no nome de Jesus. Eu abro a minha mente e o meu coração. Renova a minha mente, Senhor. Traz alegria. Traz prosperidade. Traz abundância, Senhor. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu não tive conhecimento, entendimento, revelação da sua palavra. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu não devolvi, que eu não paguei ao Senhor os tributos que lhe é devido. Agora apresenta suas mãos assim ao Senhor, apresenta suas mãos e diga, Senhor, ajuda-me a ser fiel. Ajuda-me, Senhor, a cumprir a aliança que eu fiz contigo. Eu quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu quero declarar que Ele tem total autoridade sobre mim. Senhor Jesus, me abençoa. Muda, Senhor, a minha maneira de pensar. Renova a minha mente. Traz equilíbrio à minha alma. Eu oro esta noite no teu nome. E eu dou graças a ti. Muito obrigado. E todos digam amém. Abra os olhos. Pega esse envelope para mim. Dá para os diáconos do dia. Domingo que vem nós temos 2 cultos. 8 da manhã e às 18 horas. E nós vamos ter a Santa Ceia. Eu quero que você traga uma oferta ao Senhor. As próximas semanas eu vou falar muito sobre finanças. Vou falar sobre os 3 tributos. O que a primícia traz. O que a oferta, que é o sacrifício traz. O que o dízimo traz. Vou ensinar a você. E eu tenho testemunhos aqui na igreja de pessoas que já nos procuraram. Um dia estava eu e a Rosana, a pastora,
E uma pessoa chegou e falou assim: pastor, só acredita que o salário meu e do meu marido, depois que nós fizemos aquela aliança, das primícias, das ofertas, do dízimo, esse ano triplicou. Nós viajamos, nós tiramos férias, nós fizemos isso, aquilo, aquilo outro. Eu fiquei muito feliz, porque a minha alegria é que você chegue na igreja e fale: comprei um carro, comprei uma casa. Pastor, eu estou fazendo a minha faculdade. Pastor, eu consegui isso, eu conquistei aquilo, porque o Senhor ama a sua prosperidade. O Senhor ama a sua prosperidade. Então eu quero que você traga uma oferta. Mas eu quero que você traga uma oferta que Deus vai colocar no seu coração. Levante sua mão para o céu, a direita, a esquerda, qualquer mão. E diga: Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu espírito. Fala comigo, Senhor. Coloca em minha alma, em meu espírito, uma palavra de oferta, um valor, uma semeadura. Eu quero semear por algo. Olha para mim. Se você tem uma semente de abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você tem uma semente de abacate, você vai colher abacate. Se você tem uma semente de soja, você vai colher soja. Direciona essa semente. Jó oferecia oferta pelos seus filhos. Até que chegou o dia que eles tiveram maturidade suficiente para oferecer oferta a Deus. Não ofereceram e morreram. Não espere a morte. Então você vai trazer uma oferta e você vai direcionar essa oferta. Eu vou ofertar pela minha casa. Eu vou ofertar por esse concurso. Eu vou ofertar pela minha faculdade. Eu vou ofertar pelo carro que eu quero comprar. Eu vou ofertar pelo emprego. Eu vou ofertar por uma causa na justiça. Eu vou ofertar por isso, por aquilo. Você vai direcionar. Então levante novamente sua mão. Diga: Senhor, a minha semeadura será... Agora fala para Deus. Fala qual será a sua semeadura. Eu vou semear pela minha esposa, vou semear pelo meu marido, vou semear pelo meu filho, vou semear pela minha família, vou semear pelo emprego, vou semear. Fala. Fala para o Senhor agora. Você vai plantar, você vai semear pelo quê? Essa semente que você vai trazer, pelo quê? Pastor, eu vou prestar um concurso, então semeie pelo concurso. Pastor, estou com dificuldade financeira. Eu estou quase trancando a matrícula da faculdade. Não faça isso! Creio no milagre de Deus, no nome de Jesus, porque Ele quer que você prospere. Então faça uma semeadura pela sua faculdade, pelo concurso, pelo emprego, pela causa na justiça, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo carro que você quer comprar. Talvez você esteja aqui e você... tem um chamado ministerial. Faça uma semeadura pelo seu ministério. Faça uma semeadura. Deus está te dando a oportunidade. Agora fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão bem forte. Diga assim: eu não abro mão das promessas de Deus para a minha vida. No nome de Jesus. Eu recebo essa palavra em meu coração. No nome de Jesus. E quem crê, dê um aplauso, diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia, diga bendito é o nome do Senhor. Eu quero que vocês fiquem aqui à frente, de 2 em 2, um no gasofilácio e o outro com envelope. A pessoa vai, segura na sua mão rapidinho para a gente encerrar o culto, a sua oferta, o envelope dízimo de oferta, segura na sua mão. Isso. Vamos lá, pastor José, de 2 em 2. Um fica no gasofilácio, um com envelope. Um fica no gasofilácio, um fica com envelope. Um do lado do outro. Isso, bem rapidinho. Ou pode botar de 3 em 3, também não tem problema. Bem rápido, vamos lá. Isso, um pode pegar um envelope de dízimo. Dá para o Felipe envelope de dízimo aí. Isso. Aqui, ó, fica aqui, Luana. Aqui, ó, do lado desse cidadão do reino aqui. Isso, querido. Isso. Isso. Vocês podem chegar um pouquinho para trás? O gasofilácio está muito na frente. Isso. Aí dá espaço para o pessoal. Ótimo. Isso. Pronto. Glória a Deus. Wellington, vamos cantar. Sai do seu lugar, traga sua oferta, pega o envelope. Pode ligar aí agora. O Wellington vai cantar.
Vem cantando, vem louvando o Senhor. Liga aí pra mim, já ligou? Então tá. Vem louvando o Senhor, vem pegar o envelope aqui, vem deixar sua oferta. Em nome de Jesus, vamos lá. Depois de tudo que eu preguei, você não pode ficar parado no seu lugar não, meu filho. É hora de agir, de atuar, de agir pela fé. Levante sua voz e canta pra Ele. Levanta sua voz, eu quero te ouvir cantar. Cadê o povo de Deus que ora e adora? Aleluia! Tudo pode mudar, mas levante a sua mão para o céu e adora Ele. É homem pra... Cante, cante. Cante, cante. Cante ao Senhor. Aliança. Canta pra Ele. Ele é o Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus que prospera você. Levante sua mão, levante sua voz e adore o nome dEle. Tudo. A sua palavra, Senhor. Diga mais uma vez. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de promessas. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nós somos agradecidos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que opera maravilhas, o Senhor é um Deus que abre portas, e as portas que o Senhor abre ninguém pode fechar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu venho nesse momento, Pai, orar por essas pessoas, por cada uma delas que estão aqui presentes, que ouviram a Sua palavra, que creram na Sua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que a partir desse momento comece a desatar, Pai, no mundo espiritual, em o nome de Jesus, bênção sobre a vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus, que vem agora, meu Deus, uma liberação, em nome de Jesus, Pai, uma liberação de unção, que venha quebrar todo o jugo da miséria, que venha quebrar todo o jugo, meu Deus, que prende as pessoas, Senhor, na vida financeira, em nome de Jesus. Envia, Senhor, os teus anjos ministradores para ministrar a favor de cada uma dessas pessoas, para ministrar na vida financeira, para ministrar na vida profissional, para ministrar, Senhor, nos negócios, para abrir portas, em o nome do Senhor Jesus.
anjos ministradores, oh meu Deus, para preparar os caminhos, para que essas pessoas possam alcançar os seus sonhos, realizar, Senhor, em nome de Jesus, oh meu Deus, aquilo que elas têm no papel, projetos que muitas vezes estiveram somente no papel, mas que nunca conseguiram, oh meu Deus, colocar isso, Senhor, em ação. Então, em nome de Jesus, libera a tua bênção agora, libera o teu poder agora, em o nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas, e que toda a força do inferno que esteja prendendo, amarrando, bloqueando, ó Senhor, tentando impedir que essas pessoas prosperem, que essas forças espirituais do mal sejam agora manietadas, amarradas, presas, imobilizadas, em o nome de Jesus. Todo plano do diabo, do inferno, contra essas pessoas, contra os planos que o Senhor tem na vida delas, todos os planos do diabo para que essa pessoa não prospere, seja agora anulado, seja desbaratado no poder, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, meu Deus, nós abençoamos agora, liberamos a palavra de vida, de vitória, a palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que traz, oh meu Deus, portas abertas no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor amplie as suas tendas, que o Senhor faça você prosperar em todos os teus caminhos, que onde você colocar as plantas dos teus pés e as suas mãos, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Assim seja abençoado você que crê, você que confia no Senhor, você que persevera e que nunca desiste dos teus sonhos, dos teus projetos, no nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos agora para agradecer ao Senhor, para dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem, ó Deus, na minha vida, projetos, planos e propósitos, e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse daquilo que é seu por herança, daquilo que Cristo conquistou por você, no nome de Jesus. Não aceita e não se conforme, senão somente com aquilo que a palavra de Deus declara a teu favor, no nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu abençoo todas essas pessoas que vão voltar para os seus lares. Peço que o Senhor os guarde, os proteja, os livre do mal. Que o Senhor conceda a todos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam guardadas, Pai, contra todo tipo de ataque maligno, satânico, seja na mente, no corpo, no espírito, em o nome de Jesus. Coloque guarda, Senhor, protegendo essas pessoas, em tudo o que pertence a elas, no nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo a minha bênção e a minha vitória. Feche as mãos e diga: eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele, que Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pessoal, nós encerramos então agora esse culto. Que Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. Não vá embora sem dar um abraço no seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Dê um abraço nele. Diga: Jesus te ama, eu te amo também. Vai na paz, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.